Boa tarde, eu me chamo Pietro Costa Almeida e esse é Miguel Arthur. Nós cursamos o curso de Eletromecânica 3 no IFMA Campus Açailândia e aqui vamos estar apresentando o nosso projeto para vocês, que é o Circuit Masters, o nosso jogo de carro. Primeiro eu vou estar falando aqui, primeiro tópico que eu vou estar falando aqui para vocês é o contexto do jogo. O jogo, para a gente dar, o jogo ter uma imersão maior, a gente resolveu criar um contexto ali para ele, uma história. O jogo se passa basicamente o seguinte: os competidores, os jogadores que jogam contra si, eles são eletricistas de empresas rivais, certo? Por exemplo, eu sou o eletricista de uma empresa e o Miguel é de outra, e a gente concorre nos modos de jogo para ver quem consegue concluir a montagem do circuito primeiro, certo? Ganha quem concluir a montagem dos circuitos dos seus clientes primeiro, né? E alguns dos modos de jogo que a gente vai estar, o nosso jogo propõe, disponibiliza, é o Overdrive, que é o quê? Overdrive, ele é um modo onde os jogadores, eles recebem um circuito quebrado, um circuito com defeito, e eles têm que fazer a conclusão do montar, no caso, arrumar aquele circuito entregado para eles, certo? O outro modo de jogo que tem é a Batalha de Engenheiros, no qual eles não recebem as cartas, eles recebem somente as cartas para montar um circuito do zero e recebem um requisito para poder concluir a montagem do circuito. Por exemplo, monte um circuito elétrico com duas resistências paralelas ou duas resistências em série presentes, ou com um mínimo de quantidade de fios elétricos no circuito e esse tipo de coisa. Tem um outro modo também que é o Gerador em Perigo. O modo gerador em perigo, ele é basicamente o seguinte: não vão ser concorrentes você contra o seu oponente. No caso, vocês vão receber os dois um circuito só para montarem juntos. Vai ser um modo meio que co-op, por assim dizer, entendeu? O Miguel vai estar falando aqui um pouco sobre outras características do nosso jogo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Miguel Arthur, sou de Eletromecânica 3 e eu vou falar um pouco sobre a jogabilidade do Circuit Masters, as regras básicas. Os jogadores são divididos em duas equipes e a equipe que iniciar deve puxar uma carta de desafio e 7 cartas de recurso. A outra equipe faz o mesmo. A cada turno, a equipe jogadora deve puxar uma carta do baralho de recursos e descartar outra da sua mão, para que haja uma rotatividade nas cartas de recurso capazes de serem utilizadas. O objetivo do jogo é que cada equipe resolva 3 desafios, cada desafio sendo um circuito diferente. Cada desafio resolvido corretamente resulta em um ponto ganho para sua equipe. Misturado junto com as cartas de recurso, existem as cartas de evento aleatório, que trazem uma maior interação entre as equipes. Por exemplo, você pode puxar uma carta de evento aleatório que, quando utilizada, te permite retirar um componente baixado da equipe aleatória, da equipe oposta, que estava montando o seu circuito. Cada equipe pode baixar até 2 cartas de recurso para a montagem de circuito por turno. Essa é a base do nosso jogo. E agora eu vou falar um pouco sobre a justificativa, o porquê de nós termos criado a ideia do Circuit Masters. Após algumas análises realizadas com os alunos dos cursos de Eletromecânica e Automação Industrial no campus Açailândia do IFMA, foi percebido que durante o primeiro ano, dentro da matéria de circuitos elétricos, que é base para o desenvolvimento posterior dos alunos, não há um rendimento muito alto. Então, nós tivemos a ideia de criar uma forma de ensinar o conteúdo de forma mais lúdica, interativa e fácil de compreender para todos os alunos. A ideia é que ele seja utilizado no ambiente escolar para que haja maior adesão, maior rendimento nos ensinos de conteúdos básicos, como resistência equivalente, resistência em paralelo, divisor de tensão, de corrente, esse tipo de coisa. A gente mesmo, por experiência própria, já teve muita dificuldade no nosso primeiro ano com a disciplina de circuitos elétricos. E a gente pensou, a gente trouxe essa solução, né, uma possível solução, baseado na gente também, porque na nossa sala, o índice de aprovação não foi muito alto nos primeiros bimestres, assim que a gente ingressou no IFMA. E sem contar também, a questão das cartas dos eventos aleatórios que o Miguel trouxe, traz um pouco mais de diversão ali na hora de jogatina. Por exemplo, tá eu contra o Miguel jogando ali, eu tô vendo que o Miguel tá quase terminando a conclusão do circuito dele, e eu tô um pouco longe ainda, faltam alguns componentes, e eu pego uma carta de evento aleatório. Ah, retire 2 fios de eletricidade do circuito do Miguel. Ah, troque a fonte dele. No caso, se acabar trocando a fonte dele, isso pode acabar atrapalhando o circuito dele e fazendo que ele busque uma outra fonte de eletricidade. Isso mesmo, Pietro, muito obrigado.